Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar na presença de vocês. Vocês são pessoas especiais e devem ser tratados como especiais. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso 11º encontro de termodinâmica. Uma disciplina muito importante para a vida de vocês. Senhores, o que eu separei como tópicos de aula? Nós iremos continuar os conceitos de máquinas térmicas, iremos trabalhar o ciclo de Carnot, ciclo de potência, que é o ciclo ideal, e finalizaremos com o ciclo termodinâmico, que era para nós iniciarmos na aula anterior, que é o ciclo do motor de combustão interna do carro de vocês, ok? Show de bola. Então, qual seria o princípio de uma máquina térmica? Esse é um conceito bastante batido aqui, né? Que uma máquina térmica, ela tem por definição um sistema que está sob o ciclo termodinâmico, é um ciclo de potência, né? Foi o que nós vimos na aula anterior, né? O que é um ciclo? É uma sequência de processos que começa no ponto e termina onde? No mesmo ponto. Então, onde recebe-se energia térmica da fonte quente, transforma essa energia térmica em movimento, em potência, e rejeita calor para a fonte fria, ok? Que é uma consequência de um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, não é isso? Beleza? Enunciado de Kelvin, que é impossível por si só receber calor da fonte quente e transformar todo esse calor em trabalho. Precisa ter rejeitar calor para a fonte fria. Não foi esse o enunciado que nós trabalhamos? Então, por exemplo, aqui nós temos uma máquina térmica, onde recebe-se calor da fonte quente, onde nós estamos vendo aqui uma caldeira. Esse calor recebe da fonte quente, essa água, ela recebe essa energia, muda de fase e realiza o quê? Trabalho, que é o deslocamento desse êmbolo, ok? Vai transmitir toda essa potência para esse sistema até acionar o motor. E rejeita calor para onde? Para a fonte fria, que é o ambiente, né? O princípio da máquina térmica. Então, são conceitos que eles são utilizados na física e na engenharia. Ok? Está claro? Alguma dúvida aí em relação ao conceito da máquina térmica? Pode se manifestar. Se alguém tem alguma dúvida. Marcos, não tenho dúvida. Entendi tudo. Muito bem. Dito isso, vamos prosseguir. Aula passada, nós também trabalhamos o conceito de eficiência. Na verdade, eu não sei se eu conceituei eficiência propriamente dita. Eu acho que eu abordei, né? Que não é impossível se obter o rendimento de 100%, né? É impossível, né? Então é impossível porque vai violar a segunda lei da termodinâmica. Então é impossível construir uma máquina que trabalha com rendimento de 100%. É impossível transformar todo o calor que ela recebe em que? Em trabalho. É impossível. Então, o que acontece? Você está aqui. O rendimento de uma máquina térmica, basicamente, vamos lá, eu recebo o calor da fonte quente, transformo em trabalho e rejeito o calor para a fonte fria. Então, o rendimento nada mais é do que o trabalho líquido realizado por essa máquina térmica, dividido pelo calor, a energia que ela recebe da fonte quente. O trabalho líquido ele pode ser expresso como a diferença do calor recebido pela fonte quente e o calor que rejeitado para a fonte fria. Então ficaria como? Desse jeito. Como o denominador é o calor da fonte quente, podemos chegar nessa equação que vocês estão vendo aqui. Ok? Tá claro aí? Alguma dúvida no princípio do rendimento? Recebo o calor. Vamos aqui. Recebo o calor da fonte quente. Realizo o trabalho. Envio calor para a fonte fria. Rendimento. Trabalho realizado pelo calor recebido.
para realizar uma máquina térmica, pode ser decidido uma diferença do calor que exerce da superfície e do calor que ele está, coloca aqui o mesmo denominador comparado. Eu tenho essa função. Ok? Rendimento. Show de bola aí? Você não fala, eu fico assim, né? Ele é rendimento. Ele é rendimento. Ele é um rendimento. É o rendimento. Ok? Portanto, Marcos, existe uma eficiência máxima nas máquinas técnicas? Existe. Beleza. Qual é a condição para que haja uma eficiência máxima? É que todos os processos sejam reversíveis. Marcos, o que são processos reversíveis? Vamos lá. Vamos lá. Processos reversíveis. De novo, vou repetir a linha de raciocínio. Para poder vocês construírem o que eu quero passar para vocês. Marcos, ok. É impossível receber calor da fonte quente e tomar trabalho porque seria rendimento a 100%. Isso aí já está bem cristalino na nossa mente, né? Isso é impossível, porque viola a segunda lei. Marcos, segunda pergunta que eu faço a você. Como eu posso obter a eficiência máxima? Existe algum ciclo que pode se obter essa eficiência máxima? Sim. Que ciclo é esse? É o ciclo de Carnot, que é um ciclo onde todos os processos são reversíveis. De novo, rebobinando aí. Marcos, pode-se obter um ciclo que tenha eficiência máxima? Sim. Que ciclo é esse? É o ciclo de Carnot, ciclo de potência de Carnot. Qual é a condição para que tenha eficiência máxima? Que todos os processos no ciclo sejam o quê? Reversíveis. Aí você vai me perguntar, o que é um processo reversível? Pela lógica, o que é algo reversível? Pela lógica. Vai e volta, né? Beleza. Se aqui é 2, eu volto vai ser o quê? Aqui 2, 3. Quando eu volto vai ser o quê? 2. Se a pressão aqui é 5 bar, ele se expande. A pressão vai ser 10 bar. Se quando eu voltar, a pressão vai ser quanto? 5 bar. Beleza? Então, processo reversível. Ok. Dito isso, vamos lá. Processos reversíveis. Vamos lá. Processos reversíveis são aqueles onde são reestabelecidas que as propriedades. Qual foi o exemplo que eu dei? Pressão 5 bar se expandiu para 10 bar. Quando eu cumprir, uma pressão vai ser quanto? 5 bar. Eu consegui reverter a, aos processos. Não, não. Quando ele fala o seguinte, ó, reversíveis são aqui na máquina térmica, não vai estar sob o ciclo termodinâmico? Então, o ciclo de potência aqui são reversíveis. Não o calor que vem, mas o ciclo do processo de potência aqui, ó, é reversível. Por exemplo, se eu tenho uma máquina térmica, um motor a diesel, qual é o ciclo teórico? É o ciclo diesel. No motor a gasolina, o ciclo Otto. E assim, se botou vamos lá, uma turbina a gás, qual é o ciclo? Ciclo Brayton. Então, nesses casos, dentro da máquina térmica, os processos são reversíveis. Que é um processo que hipotético. Tá buscando, não. Processo hipotético, ou seja, utópico. Por quê? Lembra do conceito que nós vimos de entropia, que é a energia imprestável do sistema? Então, todo processo, todo ciclo, eu vou ter o quê? Vou ter perdas. Isso é natural, pô. Uma conexão, uma tubulação com T, com uma curva, atrito, vazamento, perda de carga, pressão. Então, é impossível ter um processo reversível em um ciclo de potência. É impossível. Por isso que é um processo o quê? Hipotético utópico. Vamos lá. Marcos, existe exemplos de processos que podem ser aproximados como reversíveis. Olha o exemplo.
Primeiro exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, é a troca de calor entre corpos de temperaturas muito próximas. Por exemplo, esse corpo aqui, ele tem uma temperatura de 30 graus e esse cara aqui tem 29,9999999, quase 30 praticamente. Então a troca de calor pode ser tão próxima uma da outra que pode ser reversível, mas isso aqui é teórico. Teórico, por causa da entropia. Outro exemplo, o gás ele pode ser expandido ou comprimido adiabaticamente. Então ele se expande daqui com a mesma pressão. Ele se expande sem trocar calor. Ele comprime sem trocar calor, consigo voltar. Quando ele expandiu aqui, inicialmente, ele tem as propriedades dele aqui, ó, energia interna, temperatura, volume, entalpia. Quando ele expandiu, ele vai ter outras propriedades. Quando ele expandiu e voltar, ele vai ter as mesmas o quê? Propriedades. Nesse caso, se ele não trocar calor. Mas vamos lá, pensa bem, o que é um processo adiabático? É aquele que troca calor com o meio externo? Existe algum processo que é adiabático no mundo real? Que não troca calor com o meio externo? Não, pô, tu pode colocar um isolante lá, pode botar o que for, mas vai ter perda de calor. Por isso que é utópico, hipotético. Mas, Marcos, qual é a importância disso? Para poder comparar um ciclo de potência real com um ciclo de potência que hipotético, reversível, ideal. Ok? Vocês estão entendendo? Muito bem. Estou gastando toda a minha energia. Então vocês têm que entender. Alright, aqui? Não, eu tenho que. Ó, vou colocar no mudo aqui. Dito isso, vamos lá para o ciclo de Carnot. Marcos, como funciona esse ciclo de Carnot? Esse ciclo de Carnot, primeira observação. Todos os processos do ciclo de Carnot, processos o quê? Calma. Vamos lá. Processos reversíveis. Processos reversíveis. Como é que faz? Escreve reversíveis. Pronto, deixa eu sentar aqui. Por isso que é um processo que é um ciclo utópico ideal. Marcos, I have one question. Presta atenção, gente. O que vocês têm que entender? Tem que ficar muito claro na vida de vocês. A máquina de Carnot está aqui, ó. Tem a máquina térmica é a fonte quente, fonte fria e uma máquina que está sob um ciclo termodinâmico. Quando ela recebe calor, realiza trabalho e rejeita calor. Só que essa máquina que está aqui, ela está sob um ciclo termodinâmico. E esse ciclo pode ser vários, pode ser de Carnot, pode ser que é o máxima eficiência, pode ser o Otto, pode ser o ciclo diesel, pode ser o ciclo Rankine, pode ser o ciclo Brayton, pode ser vários ciclos de máquina térmica. Então a máquina que está aqui, o motor, ele está sob o ciclo termodinâmico. É isso que vocês. O que nós estamos vendo aqui é o ciclo de Carnot, que é o da máxima eficiência. Isso aí tem que estar cristalino, assim, ó.
na mente de vocês, para poder valer a pena, a primeira lei e a segunda. Como é que funciona o ciclo de Carnot? Primeira coisa, eu tenho que ter dentro o fluido ativo que se encontra aqui dentro da máquina, tem que ser um gás ideal. O que é um gás ideal? Aquele que não perde energia quando as moléculas estão se chocando uma com a outra. Como é que funciona esse ciclo? Esse ciclo, no diagrama pressão e volume, ele é composto por duas isotermas. Lembra o que são isotermas? São linhas onde as temperaturas são o quê? Constantes, não é isso? Então eu tenho duas isotermas, uma da fonte quente e outra da fonte fria. Então as duas isotermas, ok? Como é que funciona o ciclo? Esse fluido de trabalho, ele recebe calor, aí ele vai o que? Se expandir, beleza? Aí depois esse fluido, ele vai o que? Se expandir ainda mais, só que vai ser uma expansão o quê? Adiabática, beleza? E depois ele vai ser comprimido aqui na fonte fria, comprimido na fonte fria, ou seja, a temperatura igual, e depois ele vai ser comprimido também adiabaticamente. E quando ele termina todo esse ciclo, ele realiza o quê? Trabalho. O que é trabalho, Marcos? Pode ser isso aqui, ó, movimentar esse mecanismo todo, até gerar potência. Tá claro aí? Ok? Muito bem. Quer anotar alguma coisa? Anota, desenha um ciclo, só pressão, um ciclo. Olha, quem mora ali pra colocar no mundo aqui. Quem mora ali pra. Agora nós vamos ver com mais detalhes. Com mais detalhes. Misericórdia. Ei, ei, não faz eu falar palavrão não. Faz não, faz não, faz não, faz não. Faça isso não. Vamos lá. Fonte quente, ó. Recebe calor da fonte quente. O gás, olha como tá completinho aqui, ó. O gás se expõe. Eu vou tentar desenhar. 2, 3, 4. O gás se expande isotermicamente, a temperatura igual, quando está em contato com o reservatório de fonte quente. Beleza? Isso é o processo de 1 para 2. De 2 para 3, vou até desenhar aqui bonitinho, ó, de 1 para 2. Vou fazer melhor. Como é que eu faço? 1 para 2, assim, ó. De 1 para 2. Aí aqui, ó, de 2 para 3, ó. De 2 para 3, ó, o gás se expande adiabaticamente também, ó. Beleza? Aí de 3 para 4, de 3 para 4, ele é comprimido isotermicamente quando está em contato com a fonte fria. Comprimido. E de 4 para 1, ele é comprimido adiabaticamente para o reservatório de fonte quente. Então, na verdade, são duas isotérmicas e dois processos adiabáticos. O que cai nas provas de processos seletivos? No ciclo de Carnot, existem dois. É correto afirmar que existem dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos? Certo. Aí eles misturam. É correto afirmar que tem dois processos adiabáticos e dois isobáricos? É isso que fazem, o joguinho que eles fazem. Tá claro aí? Alright? Understand? Understand?
Agora vamos botar uma animaçãozinha aqui bonitinha, ó. Ó, filezinho pra vocês, né? Só filé, ó. Ó, adiabático, ó, ó, comprime, só filé, ó, ó. Aí deixa rodar a GIF aí umas 5 vezes pra vocês verem. Vocês estão vendo o trabalho que está acontecendo? É o movimento, ó. O trabalho realizado é a movimentação desse pistão, desse cilindro, né? Mais uma vez? Ou já chega, já enjoou, já. Enjoou já? Ai, deixa só mais essa vez aí. Esses caras aí. A gente ganha pouco, mas a gente é feliz, né? A gente dá uma risada pelo menos, né, mano? Pelo amor de Deus. Já, foi. Então aqui, ó. Bonitinho. Eu vou passar o slide daqui a pouco para vocês do grupo. Aí vamos lá. Só que observa que é um ciclo teórico. Isso não existe na vida real, tá? Não existe. Isso é teórico. Aí a pergunta que vem. Alguém está pensando nessa pergunta agora. Sempre tem um elemento que pensa desse jeito. Se é teórico, por que cria o teórico? Por que cria? Lembra do efeito de comparação? O efeito de comparação? O objetivo de uma máquina térmica é eficiente. Eita, chega, tá. Tô gripado, tá vindo. Tá subindo o negócio. Vamos lá. Ai, vamos lá, deixa eu me concentrar aqui. Comparação. Quando se cria um ciclo teórico, eu tenho rendimento máximo. Então, o objetivo de qualquer ciclo de potência é se aproximar de quem? Do ciclo máximo. Faz sentido agora. Nunca pensei nisso. Hã? Exatamente. Sabe o top dos top? Tu sempre vai se comparar para os top dos top, né? Exatamente. Alright? Understand? Very nice. Então o que acontece, ó? Esse ciclo de potência, esse ciclo de Carnot, nós vimos o gráfico pressão e volume. Só que ele pode ser representado também no gráfico de temperatura e entropia. Beleza, essa é a entropia. Vocês lembram do conceito de entropia da aula anterior que nós abordamos? É a energia, é a energia emprestada. Beleza. Se o processo. Vamos pensar juntos, vamos chegar numa linha de raciocínio aqui, pra gente sentir os bichão mesmo aqui. Ótimo. Vamos lá, vamos sentir os bichão aqui, ó. Pense comigo. Se o processo é reversível, ou seja, a temperatura era essa, e foi para cá, eu volto, vamos botar valores que é melhor, né? Vamos supor que é 100 temperatura é propriedade, né? Ó, 150, eu não consigo voltar para 100? 150, 150. Lembra do processo reversível? Eu consigo voltar para o mesmo e voltar para o estado. Beleza. Para, vocês concordam comigo? Sim. Para eu conseguir o processo ser reversível, eu não tenho que ter perda? Correto? E o que é entropia? É o grau de energia o quê? Emprestado. Ou seja, eu perdi energia. Então todos os processos são isentrópicos, sem perdas. Ou seja, do processo de expansão aqui, de 2 para 3, aqui ó, de expansão, é adiabático. Não troca calor com o meio externo.
né? Obviamente, se ele não troca calor com o meio externo, o processo é o quê? Isentrópico. Ele não perdeu energia. Não O que é entropia? Não é energia imprestável? Só que ele trocou a energia com o meio externo? Não, pô. Não trocou, não tem energia emprestável. Porque o processo é o quê? Revertível. Vou repetir que teve gente que se embolou aqui. Vamos lá. Pensa comigo. Aqui não tem uma expansão do processo 2 para 3? Não é uma expansão adiabática? O que é um processo adiabático? O sistema não troca calor com o meio externo, não é isso? Vai a zero. Então, beleza. Se é um processo reversível, se é 100, então ele vem para cá é 50. Eu consigo retornar, não consigo? Para retornar, ele não tem que perder energia, correto? Mas por isso que ele é o quê? Adiabático. Logo, ele é um processo, eita, cheio de confusão. Logo, ele é um processo que é isentrópico, porque não tem energia emprestada. Processaram aí? Ou repito, mais uma vez. Não? Ficha? Ficha? Ficha mesmo? Olha, ele está processando ainda, tá? Está no processo. Que foi cheio de conclusões aí. Se isso é igual a isso, então é isso. Tá claro aqui mesmo? Vou repetir mais uma vez, porque tem gente que tá. Vamos lá. Vamos lá. No processo 2 para 3 aqui. Vamos falar sério. Eu tenho uma expansão. Ó, ele recebe o calor da fonte quente. Então ele vai se expandir. No processo 2 para 3 é uma expansão adiabática, ou seja, não troca calor com o externo. Ok. Se eu pegar esse ciclo aqui, mostrar o ciclo de temperatura e entropia, se é um processo reversível, temperatura da fonte quente, 100. Fonte fria, 50. Eu consigo ir e voltar, não é isso? Logo, se ele não troca calor com o meio externo, ele vai ter energia emprestada? Não. Logo, a entropia 2 é igual a entropia do ponto 3, ou seja, não tem perda aqui. É isentrópico, não tem perda. Ok? Mais uma conclusão. Portanto, todo processo adiabático é um processo isentrópico. Ok? E o que é entropia? É a energia emprestada do sistema. É a perda. É o atrito da tubulação, a angulosidade. É aquela curva assim, ó, de tubulação de PVC. Ok? Aquela perda de carga. Isso é entropia. Understand? Aquele vazamento do compressor. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, engenheiros, os melhores de Manaus. É isso aí, tem que ter confiança, bicho. Tem que ser. Eu sou o cara e acabou. Mesmo que tu não seja. Ó, recebe calor da fonte quente. Ó, se eu transformar. Não faz eu perder o raciocínio aqui. Se eu transformar para um gráfico de temperatura e entropia, ele recebe calor da fonte quente a uma temperatura constante. Lembra que isso aqui é uma isoterma? Então a temperatura é constante. Ó. E rejeita calor na fonte fria a uma temperatura o quê? Constante, é outra isoterma. Ok? E aqui eu tenho uma compressão e uma expansão que isentrópica, sem perdas. Então, eu posso mostrar esse gráfico tanto na projeção pressão e volume, quanto temperatura e entropia. Understand? Eu posso prosseguir ou não? Isso é muito fácil. Posso? Muito bem. Vamos falar de rendimento agora? Vamos falar de rendimento. O rendimento, primeira coisa que devemos tirar de conclusão desse ciclo teórico, que a temperatura de fonte quente
e a temperatura de fonte fria são proporcionais ao calor da fonte quente e a temperatura da fonte e o calor rejeitado na fonte fria. Tá? Anote esse negócio aí. Primeira consequência desse ciclo. A temperatura da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte fria, assim como o calor recebido da fonte quente é proporcional ao calor rejeitado pela fonte fria, de forma que eu posso fazer essa igualdade. Essa é a primeira consequência. Vamos calcular o ciclo. O ciclo termodinâmico, o rendimento é o trabalho líquido que ele, pelo calor que ele recebe o que da fonte quente. Aqui vai ter um trabalho. Lembra do pistão lá se movimentando? Toda vez que vocês pensarem em trabalho, pense em algo se movimentando, para ficar mais claro para vocês, tá? Meu Deus do céu, cara. É gripe é horrível. O trabalho líquido é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Vamos trabalhar aqui. Já, guerreiro? É um... Vamos lá. Então fica como aqui, ó. Calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Beleza, ó. Eu vou dar um zoom aqui e vocês dão uma olhada se vocês estão... Dá para entender? Dá para entender? Trabalho líquido é a diferença da fonte quente para a fonte fria. Eu coloquei bem aqui, ó. Um, dois, ok? Beleza aí? Você nem presta atenção que eu falo, bicho. Mas vamos prosseguir. Então aqui é o mesmo denominador. Então vai ficar 1 menos calor da fonte fria, calor da fonte quente. Só que o calor da fonte fria e calor da fonte quente são proporcionais. Pô, guerreiro, deixa eu terminar aqui. Ó, preste atenção aqui, ó. Vou trazer esse negócio, esse balãozinho para cá. Ó. Vocês concordam que eu posso fazer isso aqui, ó? Eu não posso arrumar essa equação desse jeito? Vou deixar vocês pensarem aí. Eu não posso? A matemática deixa eu fazer isso? Deixa o quê, tá? Ok? Posso, né? Matemática deixa fazer isso aí. É meio pelos extremos aí. Aí o que eu vou fazer, ó? Vou trazer esse cara pra cá. E vou trazer esse cara pra cá. Posso fazer isso também? Matemática deixa? Deixa, pô. Depois testa aí em casa. Então, de forma que isso aqui não é igual a isso, então eu vou colocar aqui, ó. De forma que eu posso calcular o rendimento de uma máquina térmica sobre o ciclo de Carnot somente com as temperaturas, sem saber o calor, por causa dessa consequência aqui, ó. Já, guerreiro? Já, guerreiro? Muito bem. É o ônibus, né? Dá para entender que isso é um Q, gente? Vou botar aqui um Q menor. Aqui é Q, temperatura da fonte quente, para ficar melhor. Temperatura, porque eu botei H de hot, né? Beleza? Gente, quente, Q de quente ou H de hot, tá? A mesma coisa, tá? Que é quente em inglês. Aí eu vou ajeitar aqui também para ficar bonitinho. Pô,
Pô, eu fui inventar de fazer isso, agora tem que mudar tudo, né? Beleza? Agora foi? E a temperatura? Pay attention here right now. O que é importante aqui? Essa temperatura aqui, a escala é em Kelvin. Escala em Kelvin. Ou seja, soma com 273 graus Kelvin. Sempre. Por quê? Porque Kelvin é a escala universal de temperatura. Como nós trabalhamos no sistema internacional de medidas, nós temos que nos adequar a Kelvin para as máquinas térmicas. Sério. Ok? Temperatura em Kelvin, importantíssimo. Você escrever assim, ó. Temperatura na escala Kelvin. Como transformar de Celsius para Kelvin? Soma com 273. Bora fazer um exercício? Pô, tô com dor na minha costa. Sério, mano. Vai, colocar no Google. Coloca não, né? Vou falar no ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Ó, a questão aqui para professor. A imagem, a imagem representa como já é. Cruzeiro, nadador, né? Vai subir. Leva essa bomba pra lá, mano. Leva essa bomba pra lá, mano. Graças a Deus já foi. Hum. Ó, olha essa questão aqui ridícula. Ó, ele dá só o gráfico de Carnot, ele quer só saber só os processos aqui, ó. Vamos lá. O que acontece aqui no processo 1? É uma expansão isotérmica. Então eu já elimino aqui a letra A e a letra D, né? E a letra D. Sobrou a letra B e a C. E aqui, ó, é uma expansão adiabática, não é isso? Ou seja, não há troca de calor, ok? Aqui não é uma compressão, o quê?
isotérmica, não é isso? Então, gabarito é a letra C de C, letra C, de coração. Ok? Mais uma. Engenheiro mecânico, profissional, sei lá o que, sei lá o que. Segundo enunciado de cláusulas, para a segunda lei da termodinâmica, ele fala: é impossível construir um dispositivo que opere no ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos além da passagem de calor do corpo frio para o corpo quente. Então, é produzir um dos enunciados que nós vimos na segunda lei. Agora vamos para a questão. O ciclo de Carnot é um ciclo de maior rendimento? Beleza. Que pode operar entre dois reservatórios? De temperaturas constantes? Sim. Nos quais todos os processos são o quê? Reversíveis. Certo ou errado? Certo. Muito bem, gente. Muito bem. Estou mostrando para vocês como é que cai a parada. Tudo que nós falamos está aí. Vamos para mais uma. Tá aqui, ó. Bonitinho para vocês aqui e tal. More one. Vestibular. Isso é a questão do vestibular da UNB. Vamos lá. Preste atenção. O que eu falei para os senhores há pouco? Como é que cai? O ciclo de calor é constituído por duas transformações isoláveis e duas transformações isotônicas. Está certo ou está errado? Onde está o erro? Isotônica. Os lembra que cada processo são os processos isotérmicos e isobáricos. Então isso é pegadinha velha. Não, não pode ser. Tem que ser humilde. Você não pode ser desse jeito não, pô. Você tem que ser mais humilde. Só eu posso falar isso. Isotérmicas e adiabáticas. Mais uma. Agora é a hora de conta. Perito criminal. Polícia Civil. Perito é bom, né? Ó, considere uma máquina operando conforme o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, a máquina cede ao ambiente um trabalho equivalente a 2.000 joules. Então, trabalho. Aí ele continua. Sabe-se que a temperatura de fonte quente é 177 graus centígrados e a temperatura de fonte fria é de 27 graus centígrados. Com esses dados, é correto determinar o rendimento da máquina e a quantidade de calor fornecida pela fonte quente como sendo. Então ele quer o rendimento e o calor que é fornecido na fonte quente. Como é que eu inicio um tipo de exercício desse? É simples. Nós temos que desenhar, lembra do esqueminha? O retângulozinho da fonte quente, a máquina aqui, ó, e a fonte fria. Sempre, sempre, sempre. Marcos, eu sou uma pessoa que consigo fazer de cabeça. Então faça. Eu sou uma pessoa que tem um QI um pouco menor. Então eu faço desenhando, porque eu sei das minhas limitações. Agora, se você é fera, faz do jeito que você achar melhor. Vamos lá. Quanto que ele recebe da fonte fria, da fonte quente? Ele não sabe. A gente não sabe, ele quer descobrir. Mas a gente sabe que a temperatura aqui na fonte quente é de 177. Só que eu tenho que somar com 273. Calculadora, pelo amor de Deus. 450, meu Deus, aqui. Alguém pode confirmar? Muito bem, servo bom e fiel. Quanto que ele realiza de trabalho? 2.000 joules, não é isso? 2.000 joules. Muito bem. 2.000 joules. E ele rejeita quanto para a fonte fria? Não, não tem. Não tem o calor. Ele não tem o calor, não tem o calor rejeitado, não tem. Mas nós sabemos que a temperatura na fonte fria é quanto? 27 mais 273 dá 400.
300. Dá 300 Kelvin. Então, o que que nós temos aqui? Vou levantar. Eu tenho aqui uma máquina térmica com uma temperatura de 450. Eu tenho uma máquina que está sob o ciclo termodinâmico. E eu tenho uma fonte fria. E ela está realizando o trabalho de 2.000 joules. Ele está pedindo o rendimento dessa máquina e quanto que foi fornecido aqui no reservatório de fonte quente. Só que ele me deu uma dica. Qual foi a dica que ele me deu? Que é um motor operando sobre o ciclo de Carnot. Primeira dica que ele deu. E nós sabemos que para nós calcularmos esse rendimento do ciclo de Carnot, eu posso utilizar essa equação aqui, ó, que nós anotamos, ó, que o rendimento depende só das temperaturas. Então, quanto que vai ser aqui, ó? Quanto que é a temperatura na fonte fria? 300. Na fonte quente é 450. Faz a conta aí, gente. 1 menos isso aí. Não, tudo. Dá 0,33, né? Aproximadamente. Dá 0,333. Então, aproximadamente o rendimento é quanto? 33%. Então, eu já elimino. Não, essa aqui, ó. Pelo amor de Deus, isso aqui é 84%, isso é coisa esdrúxula, né? Pelo amor de Deus. Já dá pra ver aqui que é muito. Aí, beleza. Ótimo. Nós já sabemos o rendimento. Agora a gente fica entre a letra A, B e C. Aí, como é que calcula o rendimento? O rendimento é calculado pela razão do trabalho líquido pelo calor recebido na fonte quente. Então, eu só vou, meu Deus, fazer essa conta aqui, ó. Que vai ser 2.000 dividido por 0,33. Quanto que deu aí? Aproximadamente? 6.000 aproximadamente. 6.000 já. Gabarito, letra B. Questão de perito para vocês verem. Bonitinho. Ok? Alguma dúvida aqui? Diga. 233? Qual? 233? Ah, eu estou transformando de Celsius para Kelvin. Tu tem que chamar 273. Vamos lá. Lá da física 2 aqui rapidinho. Como é que eu transformo as escalas? A escala que nós vivemos é de 0 a 100 graus Celsius, né? A de Kelvin é de 273, temperatura em Kelvin e temperatura em Celsius, 373. Quando eu faço, esse aqui é lá do ensino médio, quando eu faço transformação, eu faço esse joguinho aqui, ó. TC menos 100, Kelvin, 373 menos 273. Aí o que acontece? Menos. Isso aqui é lá do ensino médio, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês. Fazer rápido aqui, depois vocês pesquisam em casa. Corta, esse aqui, ó, não vai dar 100 aqui, ó. 373 menos 273 não dá 100? Então vai cortar esse 100 com esse 100. Quando eu transformar de Kelvin para Celsius, eu faço só o quê? Somar. Aí depois eu tô fazendo rápido aqui, só para vocês pesquisar depois. É esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse e esse menos esse. Aí vai dar certinho. Pesquisem, cara. Deixar para vocês pesquisarem. Não, não fala não. Isso aí o cara tem que saber já. Primeiro que toda máquina trabalha aqui em Kelvin. As questões não vão falar isso nunca. Nenhuma fala. Isso aí já é. Presume-se que o candidato já tem que saber disso. Bora para mais uma. Ó, vestibular. A moto é o meio de transporte cada vez mais preferível pela população da região de Cariri. Aí ele fala:
principalmente por ser considerada mais econômica em relação ao consumo de combustíveis fósseis como gasolina. Em relação, em relação à explicação científica no campo da termodinâmica sobre o funcionamento do motor de combustão interna, marque a alternativa que aceita a linguagem científica. Vamos lá. Letra A, todo calor produzido pela gasolina é transformado em energia mecânica para movimentar as rodas? Certo ou errado? É errado, né? Isso viola a segunda lei, né? É impossível receber calor de uma fonte quente e transformar tudo em trabalho. Isso viola o enunciado da segunda lei. O motor de uma moto é considerado uma máquina térmica e somente uma parte do calor gerado é convertido em trabalho mecânico? Sim, beleza. O fluxo de calor do motor de combustão interno sempre flui da estrutura mais fria para a estrutura mais quente. Isso viola também o enunciado de Clausius. O rendimento do motor de uma moto pode ser encontrado pela divisão da temperatura fria pela temperatura quente? Não. Mesmo se for o ciclo de Carnot, é 1 menos temperatura fria pela temperatura quente. Mesmo se for o ciclo de Carnot. Vamos para mais um. Ai, você só pensa em prova. Vamos lá. Mais um. Engenheiro Mecânico 2023. A segunda lei da termodinâmica. Que horas termina nossa aula? Tia, eu vou pro ciclo Otto já, então. Depois a gente vê isso aqui. Não tem que ir pro ciclo Otto, senão a gente não vai lá pro laboratório. Quer até que horas mesmo? Não, vamos aqui até mais 9h40. Só hoje. Ou então deixa esse exercício aqui para a gente fazer nas próximas aulas, pode ser? Ou vocês querem fazer logo agora? Hã? É importante aqui, porque eu tenho que falar do ciclo Otto. Vamos falar aqui do ciclo Otto, senão a gente não vai para o laboratório já? Senão a gente, tá. Senão a gente não vai para o laboratório. Vamos lá. O motor de combustão interna. Ó, vou deixar isso aqui, ó. Vou deixar. Não, acho que é melhor fazer algumas aqui, bicho. Bora fazer logo algumas rapidinho? Fazer jogo bala pra gente. Ó, vamos lá. Ó, referente às máquinas. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Ó, a segunda lei da termodinâmica impõe limites à operação de dispositivos ciclos, conforme expresso pelo enunciado de Kelvin, Planck e de Clausius. Uma máquina térmica não pode operar trocando calor com um único reservatório e o refrigerador não pode. As conclusões conhecidas como os princípios de Carnot. Beleza, ele está falando de Carnot. Vamos lá. Ele quer saber o que é verdade e o que é falso. A eficiência de uma máquina térmica irreversível. Pensa comigo. O que é uma máquina térmica irreversível? É aquela que não satisfaz o que? O ciclo de Carnot. O que é uma máquina térmica reversível? Ciclo de Carnot. Não tem perda. É isentrópico. Aí ele fala, a eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a eficiência de uma máquina reversível operando entre os mesmos dois reservatórios. E aí, o que vocês acham? A eficiência de uma máquina irreversível é sempre menor, exatamente, que a eficiência de uma máquina reservada. Exatamente, vamos lá. Próximo, a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios é sempre a mesma. Por que é falso? A eficiência, se a gente colocar aqui, ó, a eficiência, ó, é 1 sobre... Ó, o que é uma máquina térmica reversível? Ciclo de Carnot.
Beleza? Como é que calculo? Somente por meio das temperaturas, pô. Então, se eu tenho duas máquinas de Carnot trocando calor com os mesmos reservatórios, se as duas satisfazem o ciclo de Carnot, a eficiência vai ser o quê? A mesma, pô. Tá certo, pô. Quando eu falo reversível, a palavra é o quê? É ideal, utópico, não existe, é imaginário. Oi, não tem perda de eficiência? Não entendi. A eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis é a mesma. Porque está sobre o mesmo ciclo, pô, o ciclo de Carnot, pô. Tá sempre. Ó, aqui, ó. Qual é o ciclo de Carnot? Não é esse aqui? Se duas, se duas máquinas estão trabalhando pelo mesmo ciclo, a eficiência vai ser a mesma. Por quê? O rendimento só depende do que? Da temperatura, pô. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Que não existe. Beleza. A eficiência de uma máquina é. Deixa eu olhar aqui. A eficiência de uma máquina térmica reversível é sempre menor, é maior, né? É sempre maior, não é isso? É sempre o quê? Maior, beleza? Então, a eficiência de um ciclo de Carnot é maior do que um ciclo que não é Carnot, que é um ciclo reversível. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então ficou BBR. Ok? Tá aqui, ó, questão 2023, engenheiro mecânico. Mais uma aqui. Calma. Vamos lá, engenheiro mecânico, 2009. Isso aqui foi da. Não sei qual é esse aqui, ó. Já venceu, né? Mas, vamos lá. Venceu. Fuleiragem. Se as temperaturas da fonte quente e da fonte fria forem reduzidas na mesma quantidade, o rendimento não se altera? Certo ou errado? Certo? Certo, certo, certo? Ou errado? Tá certo, pô. Porque o rendimento, se eu. Ó, o rendimento é assim, ó. Temperatura fria, temperatura quente. Se eu aumento mais 10 aqui, se eu aumento mais 10, o rendimento vai ser o quê? A mesma, pô. Vai ser porque é proporcional. Então, tá certíssimo. Vamos lá. Ciclo Otto, pra gente finalizar a aula. Porra, a Costa tá. Vamos lá. Esse é um motor de um carro convencional, um motor alternativo, um motor que se encontra nos veículos comerciais, né? Ok? Dentro de um motor tem três partes, que é o cabeçote, é onde acontece a combustão, o bloco do motor e o cárter, parte fixa, né? Marco, quais são as partes móveis? Tem o que? O eixo virabrequim, tem um conjunto pistão, biela, ok? Os anéis de segmento que se encontram aqui. Temos as válvulas de admissão e escape. Eu tenho um comando de válvula com um eixo, com com um eixo que suporta elas aí. Eu tenho uma engrenagem que vai ligar aqui o eixo virabrequim com a bomba d'água, ainda mais com o comando de válvula. Então nós temos as partes fixas e as partes móveis do motor. E o motor é uma máquina térmica. É uma máquina térmica. Então esse aqui é um motor muito antigo, né? Esse aqui é um carburador, então antigo pra caramba. Mas eu vou deixar para vocês olharem com calma em casa aí, que é na minha parte que eu vou falar com vocês é a parte termodinâmica. Ai, cara, que dor na costa, velho. Quando nós formos lá pro. Quando nós formos para o laboratório, a gente vai poder abordar com mais detalhes as partes físicas da máquina térmica. Lembra que a máquina térmica ela troca calor
e essa máquina está sob efeito de vários ciclos aqui, qual ciclo nós vamos trabalhar? O ciclo Otto, que é o ciclo termodinâmico da gasolina ou etanol. Vamos lá, como é que funciona esse ciclo? Pensa comigo, vamos lá. O ciclo começa inicialmente com a abertura da válvula de admissão. Quando se abre a válvula de admissão, entra a mistura ar combustível, beleza? Então aqui ó, no motor, entra ar aqui no coletor de admissão e vai entrar também combustível aqui, vai entrar combustível. Então abre-se a válvula lá no cabeçote lá, abre-se a válvula e vai entrar o quê? A mistura ar combustível. Aí o motor ele desce do ponto morto superior, que se encontra aqui em cima, para o ponto morto inferior. Então ele vai se deslocar ó, no gráfico de pressão e volume, que é o primeiro tempo. Quantas voltas o eixo virabrequim ele dá? Ele dá meia volta, 180 graus. Então 180 graus. Segundo tempo do motor, ele sai, que é o tempo da compressão, ele sai do ponto morto inferior para o ponto morto que superior. Então ele vai ter outro deslocamento. E ele vai dar quantas voltas? Meia volta, 180 graus. Marcos, I have one question. Fala, meu amigo, fala. É o seguinte, Marcos. Esse deslocamento ponto morto superior, ponto morto inferior, posso chamar de tempo do motor? Exatamente. Cada deslocamento desse é o tempo do motor. Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. Ah, agora eu understand. Exatamente. Cada deslocamento é o tempo do motor. Eu tô meio gago ultimamente, não sei porquê, bichão. Vamos lá. Aí vai acontecer. Quando chegar aqui em cima, vai acontecer um fenômeno, que é a combustão. Aqui em cima, lá no cabeçote. Lembra aqui, ó? Porra, não tá legal não, cara. Eu tô bem não, bicho. Não tô legal hoje, ó. Eu recebo o calor da fonte quente. Quem é minha fonte quente? É aqui no cabeçote, ó. Ar, combustível, mais uma centelha. Isso é perfeito para uma combustão. Então acontece o que? A combustão. Que ele vai receber o calor e vai girar o eixo virabrequim aqui. Transformei em movimento. Beleza, então acontece a própria combustão instantânea. Esse é um detalhe importante que se diferencia o ciclo Otto para o ciclo diesel. O ciclo Otto ele tem uma centelha, o ciclo diesel não tem, tem um bico injetor. Ok? Primeira diferença que nós vamos trabalhar. Então a combustão é o que? É instantânea. Aí quando ele sofre essa combustão, ele vai se deslocar do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Então ele vai se deslocar aqui, ó. Que tempo é esse? Expansão. Quantas voltas ele dá? 180 graus. Ok? Alright? Very nice. Aí o que vai acontecer agora? Vai acontecer a combustão? Eu não tenho uma reação química aí? Não vai gerar CO2, um monte de óxido aí que eu preciso levar para a atmosfera? Então essa válvula aqui, ela vai o quê? Abrir, que é a válvula de exaustão. E o calor vai ser o quê? Nesse ponto aqui vai ser o quê? Rejeitado para a fonte fria, que é o meio ambiente, lá pelo escapamento. Beleza? Aí ele vai sair do ponto morto inferior, epa, travou, para o ponto morto superior, para poder acontecer a exaustão aqui, ó, para expulsar os gases. E é um ciclo, que é uma sequência de processos que o que se repetem. Understand o processo termodinâmico? Tá claro aí? Então aqui é o processo termodinâmico que vocês vão analisar. Ó.
Observa que nesse... Você já quer ir embora, né, bicho? Alvorada, tá sem água, né? Deixa eu terminar a gravação aqui. Tá doendo a minha costa. Sinal, sinal. Ó, recebe calor na fonte quente, onde acontece a combustão. Rejeita calor na fonte fria, quando abre-se a válvula de escape. Aí ele vai empurrar. Empurrar é foda. Ele vai, ele vai levar os gases lá pra fora lá. Empurrar. Aí vamos ver uma animação aqui. Ah, outra pergunta. Marcos, I have one question. Todos os pistões estão no mesmo. Estão todo mundo no tempo da admissão? Não, não pode. Então o que vai acontecer com o cabeçote? Vai aquecer, pô. Vai trincar o cabeçote, então não pode. Quando o mecânico, que vocês levam o carro de vocês, aqui ó, eles acham o tal do ponto do motor lá. Que os mecânicos acham o tracinho, né? Uma marquinha e colocam no ponto, justamente para ficar tudo certinho. Eu não manjo dessa parte. Quem é mecânico manja aí. Colocar no ponto, lá no risquinho lá. Vamos ver aqui os quatro tempos, ó. É, meu guerreiro. Não quer dar não, ó. Ih, Ih, rapaz. O que aconteceu? Travou. Égua. É. Tá, vamos lá. Ó. Vocês vão ver aqui. Eu quero que só vocês analisem com calma, só isso. É, qual tempo? É o motor do carro de vocês aí. Beleza? Eu acho que já, né? Acho que foi proveitosa. Eu fiz de forma que vocês, depois de um dia cansativo de trabalho, de uma jornada do trabalhador brasileiro. E é isso aí. Falou, falou. Vamos pra casa. Calma.